Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todas bem. No último domingo nós comemoramos o Dia das Mães, uma data muito especial. Eu espero que tenha sido um dia de gratidão e de comemoração, mesmo com essas dificuldades que nós temos enfrentado, mas eu espero que você tenha podido estar com a sua família, com os seus filhos, para comemorar essa data que é muito especial, né? Então, feliz Dia das Mães para você, se eu ainda não tive a oportunidade de te dar. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhada da minha filha, minha primogênita, Radassa. Oi, gente, boa noite. Estou muito bem acompanhada hoje, né? Eu espero que essa seja uma noite edificante para você. Eu espero que você possa ter gerado expectativas no seu coração para essa noite, porque eu creio que o Senhor tem algo da parte dele para compartilhar com a gente hoje. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho, o tema dessa noite é ter medo ou ter fé. É um tema bem sugestivo para esse tempo, né? A gente está vivendo a proclamação do ano de 2020, esse é o ano da fé aqui na Comunidade Vida, né? E em meio a tudo isso que nós temos vivido, eu acho que é um tema muito sugestivo, né? Eu creio que o Senhor tem algo para compartilhar conosco, eu sei que vai acrescentar muito às nossas vidas falar sobre esse tema. E para só para a gente, antes de entrar aqui na palavra, de ler o texto, só para a gente descontrair um pouquinho, eu queria perguntar para a Radassa se ela tem medo de alguma coisa. E aí, Radassa? Tenho. Tem? Sem medo de quê? Eu tenho medo de aranha, cobra e tenho medo de escuro também. De escuro também? Sim. É. Então, ela está bem melhor do que eu, porque a minha lista seria bem maior do que a dela, né? Radassa, ela sempre foi muito corajosa, muito, desde pequenininha. Ela está agora com 10 anos e hoje, mesmo com a lista dela pequena aqui, ela ainda tem mais medo do que tinha antes, né? E é lógico que a gente sabe que, conforme a gente cresce, não só por conta dos pais, no meu caso, por conta da mãe que é medrosa e acaba colocando medo na criança, mas tem também a questão do entendimento, né? Do nível de compreensão que a gente vai ganhando conforme a gente vai crescendo e a gente vai conseguindo perceber os riscos, né? Eu tenho também o Asaf, com 3 anos, e, obviamente, ele tem muito menos noção de risco do que ela com 10 anos. Mas tem também um pouco de culpa minha, porque eu sempre fui muito medrosa, né? Inclusive, antes de ter Radassa, eu não ficava de forma nenhuma sozinha. Eu não dormia sozinha de nenhuma forma. Quando meu marido precisava viajar e trabalhar em encontro, alguma coisa que eu precisasse ficar sozinha, eu não dormia sozinha. Eu recorria à minha cunhada para dormir com a minha sobrinha. Eu sempre recorria a alguém, mas eu não ficava sozinha de nenhuma forma. E aí, depois que eu tive Radassa, eu eu pensei, bom, agora eu preciso me impor. Eu preciso ser mais corajosa, mesmo que eu não seja, mas eu preciso demonstrar. Porque agora eu sou mãe, não é possível, não posso continuar sendo essa medrosa que eu sempre fui. Né? E aí eu lembro a primeira vez que a gente dormiu sozinha, e eu encarei, eu dormi, mas até a porta do quarto eu tranquei de chave. Mas foi um ponto positivo. E aí as coisas acontecem justamente quando você está despreparado, quando você não está num momento muito apropriado, né? E logo numa dessas primeiras vezes que eu estava sozinha com ela, apareceu uma barata, e eu sempre tive pavor de barata. Nunca consegui matar uma barata de nenhuma forma. Mas aí eu pensei, gente, agora sou eu a barata e uma criança, eu vou ter que vencer essa barata. E aí eu precisei matar a barata. Né? Foi tipo, me achei a super mãe, me achei a valente por eu ter conseguido aquilo. Então, assim, é óbvio que é uma brincadeira, é uma coisa muito simples diante de tudo que a gente enfrenta enquanto adulto, né? Diante da nossa realidade, diante da nossa vida, mas são situações que nos são propostas, nos são impostas durante a vida e que a gente precisa encarar, desde as mínimas, desde uma barata, né, que não vai causar mal nenhum. O máximo pode acontecer ela voar em cima da gente, mas a gente é infinitamente maior do que a barata, a gente vai conseguir. Mas até situações mais graves que a gente é capaz, mesmo quando a gente acha que não, né? E agora quem mata a barata é ela, porque já que ela cresceu e ela é corajosa. E aí agora eu me recuo um pouquinho, e aí quando aparece uma barata é você que mata, né, Radassa?
Quando o pai não está, quando o marido não está, é ela que mata as baratas lá em casa, é ela que mata os bichos. Mas vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, se você está com ela aí, eu espero que sim. Seja sempre acompanhada da sua Bíblia, porque a gente vai sempre trazer uma palavra, mesmo que seja breve, uma reflexão, mas a gente sempre vai ter uma palavra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o 33. Então vamos lá, vou começar a ler e você vai acompanhando aí. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Só até aqui. Então, o texto está falando de pessoas que caminhavam com Jesus, que o conheciam, mas por conta do medo se sentiram amedrontados, a ponto de não o reconhecer, a ponto de achar que Jesus era um fantasma, a ponto de o confundir. Não estava falando de pessoas que não o conheciam, não estava falando de pessoas que estavam o vendo pela primeira vez, mas estava falando de pessoas que caminhavam com Jesus, que tinham uma caminhada e que o conheciam, mas por conta do medo, eles perderam a sua razão. Ali, o medo ele tem esse poder de tirar a nossa razão, de tirar o nosso poder de decisão, de nos paralisar, de nos impedir de tomar uma decisão, de pensar, de raciocinar. E isso aconteceu com os discípulos naquele momento. E uma das maiores lutas de Deus é substituir o nosso medo por fé. Porque, irmãos, o medo ele é o oposto da fé. Se a gente tem tentado caminhar pela fé, o medo ele não pode existir na nossa vida. É natural que você se sinta amedrontado, é natural que você sinta medo, mas você não pode permitir que o medo te domine, porque o medo ele é o oposto da fé. Sempre que você expõe o seu medo de uma forma muito grande, de uma forma com que ele tira o seu controle, ele tira o seu domínio, de forma que ele te coloca desesperado, em situação de desespero, isso significa que a sua fé está distante. E a gente nunca foi tão desafiado a andar pela fé. Porque hoje, se a gente anda baseado nos noticiários, eles são cada dia piores. Hoje, se a gente anda baseado naquilo que a gente ouve o outro compartilhando, naquilo que a gente ouve o nosso vizinho, naquilo que a gente ouve pela internet, que a gente lê na internet, os dias são maus, as notícias são cada dia piores. Nós nunca ouvimos falar tanto sobre morte, nós nunca ouvimos falar tanto sobre enfermidade, sobre pessoas vivendo uma situação de luto, de desespero, de desesperança. Então, logo, nós nunca fomos tão desafiados a andar pela fé. Porque se não for a nossa fé, se nós não caminharmos baseados na palavra do Senhor, se não caminharmos baseado naquilo que nós cremos, na fé que nós professamos, na fé que nós dizemos ter, nós não vamos suportar.
Não vamos. Existem diversos versículos na Bíblia que Deus fala, que Jesus fala, não temais, não tenha medo, mas tenha fé. E nós temos sido desafiados a caminhar por essa fé. Talvez uma fé tamanha que nunca experimentamos, mas que nós agora precisamos colocar em prática. Porque se permitirmos o medo tomar lugar no nosso coração, nós vamos viver um tempo de desespero e desesperança tamanho, muito grande, muito grande. E eu creio que talvez a gente eu creio que em nome de Jesus nós seremos livrados do coronavírus. Eu creio que esse vírus não vai nos alcançar, essa praga não vai chegar à nossa casa, mas existem muitas outras coisas, principalmente coisas internas que nesse tempo, se nós não caminharmos baseados na fé, na palavra, naquilo que o Senhor tem trago sobre nós, em cada propósito, em cada direcionamento, nós seremos muito atingidos, principalmente emocionalmente. Então, o medo é normal. Na semana passada, aqui na rede de famílias, no Mapeando a Sua Alma, a gente ouviu o psicólogo Rafael explicando. O medo é normal, é natural que você tenha. E é bom que você tenha, porque o medo ele te livra do mal. O medo ele te dá uma noção e ele faz você não cometer muitas doideiras, muitas loucuras. Mas o medo não pode te dominar. Ele pode existir, é natural que ele exista, ele está em nós. Mas a gente precisa dominar. A gente precisa colocar o medo debaixo de algo que não vem de nós, que vem do Senhor. Mas a gente precisa dominar, porque senão ele vai nos dominar. Ele vai nos tomar e a gente vai viver atordoado, atormentado nesse tempo. O Senhor, nessa noite, Ele quer destravar a nossa alma e substituir esse medo por fé e levantar uma geração de mulheres valentes. Mulheres que não estão se calando nesse tempo, mulheres que não estão sendo amedrontadas e encurraladas pelo medo, mas mulheres que têm se levantado em nome do Senhor para guerrear pela sua casa, para batalhar pela sua casa, para professar a sua fé, para declarar uma palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu esposo, sobre o seu emprego. Gente, que tempos difíceis nós temos vivido. Quantas casas têm vivido, quantas famílias têm vivido situações de desemprego. Quantos sacerdotes do lar sendo mandados embora, sendo despedidos, tendo a provisão do seu lar colocada ali em dúvida se amanhã vai ter a provisão do seu lar, se vai conseguir prover para a sua família. Quantas pessoas recebendo diagnósticos dessa praga, do coronavírus. Quantas coisas vindo sobre os lares, sobre as famílias. E a gente não pode permitir que o medo nos domine. A gente não pode, a gente tem que ter, sim, todos os cuidados, a gente tem que tomar todos os cuidados, aquilo que cabe a nós vamos fazer, a nossa parte nós vamos fazer, mas nós não podemos permitir o medo nos dominar nesse tempo. Nunca foi tão importante você exercer a sua fé, nunca foi. Deus quer levantar uma geração ousada, destemida, que não fica se escondendo atrás das fragilidades. Quantas pessoas nesse tempo têm usado esse tempo de quarentena, de isolamento, para fazer avaliações, mas não para que aquilo sirva de forma positiva, para que aquilo sirva para um crescimento, mas para poder trazer as suas fragilidades e aquilo só vai tomando lugar, só vai deprimindo. Em nome de Jesus, que o Senhor tome a sua mente nessa noite e que você faça, sim, análises nesse tempo. É muito importante nesse tempo nós nos autoavaliarmos, porque cada um de nós precisamos ser pessoas melhores depois de tudo isso que nós temos vivido. Nós não podemos ser os mesmos. Definitivamente, eu não sei qual é a sua expectativa para depois que essa quarentena acabar, mas a minha expectativa é para que eu seja alguém melhor do que eu fui até isso tudo começar. Em todos os sentidos, como mãe, como mulher, como sacerdotisa do meu lar, como serva no reino do Senhor, como pastora, em todos os aspectos. Então, em nome de Jesus, se autoavalie, sim.
Coloque, anote coisas se for necessário, se for possível, anote, mas não faça isso para ficar trazendo uma fragilidade à tona, que tome o espaço e não permita você prosseguir, porque agora não é tempo, é um tempo da gente ficar em casa, é um tempo da gente se isolar, é um tempo da gente se cuidar, mas é tempo sim de você continuar planejando, é tempo sim de você continuar gerando coisas em Deus, é tempo sim de você continuar sonhando, tendo projetos, tendo planos, é tempo sim de você colocar muitas coisas em prática, ainda que não pareça, eu profetizo que na sua casa esse vai ser um tempo onde você vai gerar tanta vida que essa vida vai tomar lugar, não só na sua casa, mas que vai para os seus vizinhos, vai para os seus familiares, da forma com que você consegue passar nesse tempo. Você não pode ir na casa do seu vizinho, mas você tem o WhatsApp que você usa para tantas outras coisas. Você não pode ir na casa dos seus familiares, mas você pode gravar um áudio, você pode gravar uma oração, você pode estimular eles a terem fé, a andarem por fé, você pode liberar sim uma palavra profética, porque o isolamento, ele não é capaz de paralisar. Se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, se você, assim como eu, você fez muitos planos para esse ano de 2020, continue caminhando baseado nessas promessas e nesses planos. Não permita o medo te paralisar. Em nome de Jesus, exerça a sua fé. Continue olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem do auxílio que nós estamos esperando receber. O nosso auxílio, o nosso socorro não vem dos governos, não vem. O nosso socorro vem do Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, seja tomada por uma fé nessa noite. Se você está se sentindo oprimida, deprimida, desesperada, se o seu lar tem sido cheio de desesperança, eu profetizo esperança sobre a sua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se erga, se levante. Se você tem sido uma mulher que tem acordado, tem passado o dia inteiro de pijama, em nome de Jesus, não faça mais isso. Não faça. Se levante, tome um banho, faça uma maquiagem, coloque uma roupa, se arrume sim. Quando você for assistir as programações da comunidade, que agora você tem programação todos os dias da semana, se arrume sim. Senta no seu sofá com a sua família, mas não senta de roupa de político, de pijama, que você já está quase na hora de dormir e você nem tirou ainda. Autoestima, continue se cuidando na medida do possível, continue cuidando da sua casa, continue cuidando da sua família. Ei, mulher, esse não é um tempo de férias. Não é. Esse é um tempo de você continuar cuidando das suas atividades. Esse é um tempo de você ser professora. Esse é um tempo de você ser tudo que você nunca precisou ser de repente. Mas esse tempo é um tempo de qualquer coisa, menos de férias. Muitas pessoas têm levado esse tempo como se fosse um tempo de férias e não têm feito nada. Mas agora é um tempo de você despertar e, em nome de Jesus, colocar muitas coisas em prática. Eu sei que é difícil, pode parecer quase impossível, porque quando nós nos reunimos com os pastores, e meu marido trouxe uma palavra e trouxe um direcionamento sobre nós, que não era para parar com os planos, com os projetos que nós tínhamos para esse ano, parecia impossível, impossível. Eu pensava, gente, se são coisas que presencialmente eu já encontrava dificuldade, principalmente nesse formato. E aí nós fomos encorajados, nós fomos desafiados. E aqui estamos nós, nos reinventando, sofrendo com ansiedade, com nervoso. Vocês não têm noção. A mão sua, a barriga dói, mas a gente está aqui porque nós precisamos encarar os desafios, os gigantes, e nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos deu para esse tempo. Nós não podemos parar, e que assim seja também na sua casa. Se você tinha planos de fazer algumas coisas, se reinvente. Se reinvente, porque nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal, ou ao novo normal, como nós temos procurado dizer. Nós não sabemos, nós não temos expectativas. Hoje a gente não tem a menor expectativa de quando nós vamos poder voltar a nos reunir enquanto igreja. Então, o que a gente pode fazer?
Estamos aqui nos reunindo digitalmente, mas não pode faltar palavra para você, não pode faltar alimento na sua casa. Tome isso como exemplo. E a oração que eu fiz desde aquele dia daquela reunião com os pastores tem sido a minha oração diariamente. Que Deus nos dote da criatividade que está nele. Que Ele compartilhe da criatividade que está nele, Ele compartilhe conosco. Porque nós precisamos ser criativos, mas nós precisamos nos movimentar, mesmo na quarentena, mesmo no isolamento. Amém. Eu vou falar 3 características do medo. A primeira característica: o medo nos paralisa. Ele tira o poder de reação e de decisão. Segunda característica: o medo nos confunde. Faz você ver fantasma onde só tem Jesus. Quantas vezes nós estamos como discípulos? São situações colocadas por Jesus na nossa vida. São pessoas tragas por Jesus para a nossa vida. Mas a gente está tão tomado pelo medo que a gente confunde com fantasma. Nem tudo que tem vindo sobre a sua vida é fantasma. Algumas coisas podem até ser. Mas algumas coisas têm sido Jesus que tem trago. Você não tem conseguido definir, discernir, por conta do medo que tem tomado a sua mente. E a terceira característica que eu notei: impede a ação de Deus. O medo é a única coisa que consegue paralisar a fé. E sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Deus não se move, querida, pelo seu choro. Deus não se move pela sua tristeza, pela sua amargura, pelo seu abatimento. Deus não se move pela sua carinha de pobre coitada. Deus se move pela sua fé. É pela sua fé que Ele se move. Então, se a sua fé não é ativada, se você está tomada pelo medo, esse medo vai paralisar aquilo que... Isso paralisa aquilo que Deus tem para a sua vida. A única forma que tem de você fazer isso, de você ativar, de você liberar acesso para Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer, é você ativando a sua fé. Você pode dar um amém aí na sua casa? Eu não vou ouvir não, mas você pode dizer. O medo é o oposto da fé. Completamente. Completamente. E não caminhe por medo. Não. Não. Caminhar por fé, queridos, não é caminhar por aquilo que você vê. Caminhar por fé é você colocar o pé e Deus dar o chão. Caminhar por fé não é você ver o chão e você caminhar. Caminhar por fé não é você ver o que está adiante e você caminhar em direção a Ele. Caminhar por fé é você caminhar baseado naquilo que você não vê, mas que você crê. Você crê que o Senhor tem liberado sobre a sua casa. Você crê que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Você crê que o Senhor tem liberado sobre a sua família. Isso é andar por fé. Esses discípulos, eles estavam cansados e fragilizados pelo medo da navegação. Já existia uma fragilidade, até que o que acontece? Quando o próprio Jesus se aproxima, eles o confundem. Porque o medo impõe uma fragilidade sobre nós. E nós não podemos estar frágeis nesse tempo, porque a fragilidade nos deixa vulneráveis. Amém? Jesus está dizendo para nós nessa noite: coragem, não temais, não tema, não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo do desemprego, não tenha medo dos noticiários, não tenha. Volto a dizer, se cuide, tome todos os cuidados possíveis, mas não tenha medo. Em nome de Jesus, exercite a sua fé e coloque o medo. Esse não é um tempo de andar por medo, esse não é um tempo onde nós podemos nos permitir caminhar na linha do medo, mas esse é um tempo de nós decidirmos se nós caminharemos pela linha do medo ou pela linha da fé. E eu te dou um conselho: é muito melhor caminhar pela linha da fé. Muito melhor. É desafiador, sim. É muito desafiador caminhar por aquilo que você não vê. Você já imaginou você andando por um caminho que você não consegue ver adiante? É difícil.
Mas muito mais difícil do que isso é caminhar baseado no medo, é caminhar baseado naquilo que você entende que é bom, naquilo que você entende que vai gerar emprego no seu lar, naquilo que você entende que vai gerar provisão na sua casa, mas não é por esse caminho. Não é. Escolha andar pelo trilho da fé nesse tempo. Escolha, decida. Não é fácil, mas diariamente declare. Diariamente dê uma ordem à sua alma que o medo não vai te dominar. Se for necessário, passe o dia todo. Medo, você não tem lugar na minha vida. Medo, você não tem lugar na minha mente. Medo, você não tem lugar no meu coração. Medo, você não tem lugar na minha casa. Não, o pavor não tem lugar. Declare, ande declarando fé, pegue a sua Bíblia, declare versículos de fé sobre a sua casa, mas não permita, em nome de Jesus, não permita. A única forma de vencer o medo é enfrentando. Enfrente a barata que aparecer, enfrente qualquer medo que te aparecer, mas enfrente, porque a única forma que existe, não existe outra fórmula para você vencer o medo, a não ser enfrentando. Não existe outra forma. Covardia é medo permitido e coragem é medo dominado. Esteja sempre com a sua Bíblia, por mais que a gente projete o texto, mas é importante você estar com a sua Bíblia, porque se você for como eu, sempre você vai precisar fazer anotações, além do meu caderno, que eu sempre estou com ele e caneta, eu sempre gosto de estar com a Bíblia, porque eu gosto de fazer algumas anotações, grifar algumas coisas na Bíblia. Então, esteja sempre com a sua Bíblia e com o seu caderno. Se você está com ele aí, anote essa frase. Covardia é medo permitido e coragem é medo dominado. Então não significa que o medo não vai vir, mas domine-o, enfrente-o e domine-o em nome de Jesus. Esse é um tempo de ousarmos e de vencermos o medo. Para cada experiência nossa com o medo, o Espírito Santo tem uma experiência com ele para arrancar esse medo. Eu creio que você pode tomar posse nessa noite e essa ser uma realidade sobre a sua vida. Se esse tem sido um tempo de muitas experiências com medo, com o pavor, com o desespero, eu declaro em nome de Jesus que à medida com que vier o medo sobre o seu coração, vai vir uma experiência com o Espírito Santo sobre a sua vida e esse medo vai ser substituído. Em nome de Jesus. Temos que permitir que o Senhor ministre sobre nós o amor que lança fora todo medo. O amor de Jesus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Que o Senhor nos cubra com esse amor, que o Senhor nos revista com esse amor nesse tempo e que com ele venha coragem, fé e muita ousadia. Josué 1:9 fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então eu te digo nessa noite, seja forte e corajosa, mulher. Mas não seja uma mulher amedrontada, desesperada, mas seja uma mulher forte e corajosa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora para que a gente possa orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por essa noite, Senhor. Muito obrigada por essa palavra, Deus, que eu tenho certeza que veio do seu trono sobre as nossas vidas, Jesus. Deus, que ela tome lugar sobre a nossa mente, Jesus. Que ela tome lugar sobre o nosso coração nessa noite, Jesus. E Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor para que visite cada mulher que assiste essa programação nessa noite, esteja ela na sua casa, com a sua família, ou esteja ela sozinha assistindo, mas eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor promova uma experiência contigo nessa noite, Jesus. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a cada mulher e toma o coração, Jesus, e substitui todo medo por fé. Deus, em nome de Jesus, vai tirando todo o desespero, Jesus, toda angústia, Deus. Deus, em nome de Jesus, vai substituindo o medo, Jesus.
Como temos tido, Deus, tantas batalhas na nossa mente, Jesus, baseado em tudo que nós temos visto, Senhor. Mas o desafio nesse tempo é caminhar por aquilo que nós não temos visto, Jesus. Porque nós cremos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós vamos sim continuar caminhando baseado na Tua palavra, baseado nas Suas promessas, baseado nos Seus propósitos para as nossas vidas, Jesus. Deus, em nome de Jesus, acalma a nossa alma, Jesus. Deus, em nome de Jesus, acalma o nosso espírito, que nós não andemos ansiosas nesse tempo, mas que nós andemos em Ti, Jesus. Deus, ministra o Seu amor sobre nós, o Seu amor que lança fora todo medo, Deus. Sobre cada casa, sobre cada família, Jesus. Coloque palavra nos nossos lábios para liberarmos sobre a vida dos nossos filhos, Jesus. Se nós temos vivido um tempo de incertezas, eles também têm, Jesus. Coloca a palavra nos nossos lares para direcionarmos os nossos filhos, para continuarmos profetizando sobre a vida dos nossos filhos, para continuarmos profetizando sobre a vida dos nossos maridos, gerando vida sobre a vida dos nossos esposos, Deus. Em nome de Jesus, que o pavor, que o medo não tenham lugar no nosso coração, Jesus, mas que possamos substituir por fé. Ensina-nos a andar por fé, Jesus. Ensina-nos a compreender que a provisão do nosso lar não vem do nosso marido somente, mas ela vem do Senhor. Ela vem daquilo que o Senhor coloca para o nosso marido. Ela vem do emprego, sim, mas a provisão ela vem do Senhor. É o Senhor quem dá. Não adianta o emprego, não adianta o trabalho. Se o Senhor não der a provisão, ela não chega sobre o nosso lar. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não haja falta, que não haja necessidade, que não haja escassez. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja provisão em cada lar. Deus, em nome de Jesus. Que a preocupação não nos tome, não nos domine, Jesus. Mas que em nome de Jesus, nós possamos diariamente declarar que nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Declarar que a nossa esperança está no Senhor, que é do alto que vem o nosso socorro e que é para lá que nós olhamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Então, gente, para a gente encerrar, eu vou só explicar para vocês como vai funcionar nas próximas semanas. Hoje a gente fez a nossa rede de mulheres, né? A gente está aqui reunidos, é a nossa rede de mulheres, nesse formato aqui bacana. Ficou muito legal, né, gente? Quero agradecer a Alessandra, que arrumou o cenário aqui para a gente. Ficou muito legal, muito bacana. Eu louvo a Deus pela vida dela, que ela está sempre pronta a nos atender, a nos ajudar. E eu glorifico ao Senhor. Eu creio que dei uma carinha muito legal aí para você assistir. Eu creio que ficou bem bacana. Nas próximas semanas, a gente tem um projeto de fazer algo bem dinâmico, como a gente tinha falado mais ou menos na primeira semana, né, onde foi só para a gente explicar como funcionaria, dar as boas-vindas, enfim. E a gente quer fazer num formato de programa, algo bem dinâmico, onde a gente vai poder compartilhar receitas, dicas de moda, dicas de maquiagem, várias dicas de saúde, uma série de coisas, né? E com isso, você vai ver pessoas diferentes aqui. Com isso, você já toma posse dessa palavra que eu acabei de ministrar e que eu creio que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E se você receber um convite para estar aqui, para gravar um vídeo para nos mandar, não tenha medo. Seja tomada por fé, por ousadia e não recuse o convite, em nome de Jesus. Então, possivelmente, você pode receber um convite aí nas próximas semanas para gravar um vídeo para mandar para a gente, com uma oração, com uma receita, com uma dica, para compartilhar, para a gente poder interagir.
tá bom? Então, não se intimide, mas se você receber esse convite aí na sua casa, não tenha medo, tenha fé e o aceite, tá? Então, assim como a Alessandra já começou aqui a atender ao convite, a atender a solicitação e veio aqui nos ajudar, nos abençoar, montando o cenário para a gente, você vai receber também um convite aí na sua casa para participar aqui virtualmente com a gente. Então, não recuse o convite, não, tá bom? Eu creio que vai acrescentar muito às nossas vidas, eu creio que é uma forma da gente se envolver, de participar, e como você ouviu aqui, mesmo na quarentena, mesmo no isolamento, a gente não pode parar. Os nossos projetos, os nossos planos precisam continuar acontecendo. Então, se você servia no ministério, você precisa encontrar uma forma de continuar servindo mesmo no isolamento, mesmo na quarentena. Ainda que seja de forma virtual, mas você precisa. Eu sei que você está aí na sua casa, muitas têm orado, têm intercedido, mas nós vamos participar juntas aqui, nós vamos interagir mais, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, que o Senhor abençoe e que você coloque toda essa palavra que você ouviu em prática, que o Espírito Santo te desafie nesse tempo e que você coloque em prática em nome de Jesus. Um beijo grande, amo todas vocês. É sempre muito bom estar aqui juntos, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Tô com saudade.